Preciso dizer que eu não estava preparado para esse episódio. Para mim foi o melhor episódio até então, capítulo 59. Foi um capítulo cheio de muita informação. Aconteceu tanta coisa que todos os momentos são muito bons. São sequências maravilhosas que a gente tem muito para falar realmente nesse episódio, nesse vídeo. Então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Douglas Sena. Esse é o canal do Ursão. Por favor, se inscreva, deixe o comentário de vocês. Compartilhem com os amigos para a gente poder chegar em 100 inscritos e eu conto muito com o apoio de vocês. Então, vamos começar com o Diego, porque a novela terminou com ele, o capítulo anterior. Terminou ali naquele momento que o Luiz Felipe tava com uma arma, segurando uma arma basicamente quase apontada para ele, ameaçando ele de morte. A gente começa o episódio justamente com ele, o Diego basicamente pedindo clemência e dizendo para ele que o genro dele, que é o Olavo, que vende droga dentro da Rhodes, ele não fez absolutamente nada. O Luiz Felipe achou no primeiro momento que ele tava mentindo, mas depois viu que ele tava falando sério. E o Diego não se ficou com medo dele em nenhum momento. Colocou uma pressão também em cima do Luiz Felipe. Falou pra ele que ele nunca ficou com dinheiro, que eles foram responsáveis pela morte da mãe dele e pelos irmãos dele terem sido separados. E o próprio Luiz Felipe falou, não, mas eu dei o dinheiro. E aí o Luiz Felipe começou a entender que de fato o Olavo é o grande filho da puta da história. Depois disso, o Luiz Felipe ele foi conversar com o Rafael e o Rafael falou que o Diego deixou a Rhodes, não está mais participando do concurso. E o próprio Luiz Felipe falou que o Diego não deve mais entrar na Rhodes. O Rafael concordou com isso. E o próprio Luiz Felipe falou, se de fato o Olavo tá vendendo drogas dentro da Rhodes, a gente tem que explanar isso, esse cara tem que ser preso. E o Rafael falou que isso não era muito bom a polícia invadir o local, justamente por causa de toda a propaganda negativa que iria acabar caindo para cima da Rhodes, né? E o próprio Luiz Felipe fala que nunca fizeram nada que ele mandava, ele também manda na Rhodes e ele quer que o próprio Olavo seja humilhado lá dentro. Esse é o objetivo dele. Aqui nesse momento é eles comunicando aos participantes e ao restante da galera que o Diego ele decidiu deixar a competição, deixar o concurso. Nesse momento a Joy fica muito assustada com tudo que tá acontecendo, tenta mandar uma mensagem pra ele ligar pra ela pra contar o que tá acontecendo, mas eu acho que essa ligação não aconteceu. Nesse momento o Luiz Felipe vai até a loja do Olavo e nesse momento o Olavo tá vendendo drogas pra um cara. Só que o Luiz Felipe pega a caixa do cara, abre, vê que tem droga dentro, o Olavo tenta fazer a linha sonsa, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, que aquilo era uma grande surpresa na vida dele, mas ele sai algemado dali. As pessoas que estão ali dentro veem a movimentação, as coisas acontecerem, mas de fato foi uma prisão mais tranquila, não teve tanto holofote assim. Talvez o Rafael tenha conseguido convencer o Luiz Felipe disso não acontecer. A Joy, depois de toda essa situação, vai conversar com o Rafael e falar, eu acabei de ver o Olavo sendo preso, o Diego deixou o concurso, o que tá acontecendo? E o Rafael fala pra ela que ele não tem como contar pra ela agora, que de fato ele tem que esperar o pai dela e conversarem juntos. Eu acho que esse é o grande problema da novela. É sempre as pessoas serem tão boas a ponto de é melhor eu não te contar nada. Deixa o fulano te contar. Mas aí o Luiz Felipe chega e leva a Joy embora para que eles possam conversar em casa. Aqui a Joy chega, tá os três reunidos e eles resolvem contar pra Joy toda a verdade e a Joy fica sabendo quem é de fato o Diego, que o Diego também namorou a mãe dela e que acaba se gerando esse clímax todo ali que a gente já esperava que de fato isso fosse acontecer. A Joy no primeiro momento ela não acredita muito, mas eu acho que isso é uma coisa muito natural de quem gosta, de quem ama e de quem de fato acaba ficando muito mal com toda a situação, então eu acho muito compreensível dela não acreditar nesse momento, mas os pais dela contam toda a verdade, mas ela mesmo assim fica meio com o pé atrás, porque ela ama ele. Mas o Diego, quando conversou com o Luiz Felipe, deixou muito claro que ele é completamente apaixonado pela Joy. Agora falando da Débora e do Sansa, quando o Sansa chega na mansão, pergunta se ela tá assustada, se ela não tá feliz em ver ele. Ela fala que tá feliz, ela abraça, beija ele, diz que tá muito bem, mas a gente percebe, olhando no rosto dela, que alguma coisa não tá tão bem assim quanto a gente acredita que tá. Depois que aconteceu a situação com o Luiz Felipe, o Diego foi pra mansão, ele chegou pra Débora e contou tudo pra ela, tudo que tava acontecendo. Que o Luiz Felipe
pressionou ele, ameaçou ele e que ele já sabia de absolutamente tudo. Só que naquele momento ele não sabia que o Sansa estava ali. Quando o Sansa chega, ele fica extremamente assustado também, porque acabou pegando ele de surpresa, porque ele não esperava que o Sansa tivesse conseguido sair da prisão. Então ele acabou ficando muito assustado, ficou olhando pra Débora o tempo todo. O Sansa sempre tentando ser muito apaziguador, pegando vinho, fazendo eles tomarem o vinho. A Débora totalmente em silêncio, muito diferente da Débora que a gente tá acostumado a ver, totalmente em silêncio, tomando o vinhozinho dela, muito quieta, muito na dela. E o Sansa falando pro Diego que esse de fato era o objetivo, que deixar o Luiz Felipe nesse estado mesmo. Só que no fundo, o grande objetivo do Sansa é o Luiz Felipe matar o Diego. Como? O Diego vai ligar pra Joy, vai fazer a Joy ir até lá na mansão, eles vão pegar a Joy, dopar ela, fazer ela dormir, e logo depois o Luiz Felipe vai atrás. O Luiz Felipe, num ato de desespero, armado, vai apontar a arma pro Diego, vai matar ele, e a polícia vai chegar e vai prender o Luiz Felipe porque ele matou o Diego. Esse é o objetivo. Essa é a intenção. O Diego, ele não quer fazer parte disso. Ele já deixou muito claro que ele não quer. Só que o Sansa aponta uma arma pra ele e fala pra ele que se ele não fizer isso, ele vai ser morto e os irmãos dele também vão morrer. Que ele não tem muita saída. Ele não tem o que fazer. Pelos irmãos dele, ele tem que fazer aquilo. Então, ele acaba vendo a irmã dele desmaiada numa sala totalmente branca, tipo aquelas salas de manicômio mesmo, aqueles quartos brancos. Ela fica lá, ele fica desesperado ao ver uma dele assim, e ele fala, se tu fizer alguma coisa, eu só ligo e mando matar tua irmã. Aí, de fato, ele fica muito desesperado e com toda razão. Acho que qualquer um de nós, nessa situação, agiria talvez da mesma forma. Não tem muita saída, não tem muito o que fazer. O Diego liga pra Joy, pede pra Joy ir até lá. Ela também, apaixonada, ela vai atrás, pegam ela, acabam dopando ela e ela acaba desmaiando. O objetivo agora é ligar pro Luiz Felipe e fazer o Luiz Felipe ir atrás. O Sansa, inclusive, coloca a arma ali no pescoço do Diego e mais uma vez ameaça ele. Agora falta a gente esperar para ver se de fato o Luiz Felipe vai chegar lá e como que vai ser a situação toda com a chegada do Luiz Felipe. Vamos falar de Vanessa. A Vanessa endoidou de fato, né, nesse capítulo. Ela tava com uma faca na mão, muito acelerada, muito louca, derrubou várias coisas, quebrou várias coisas na sala dela, ameaçou alguns funcionários, inclusive o próprio segurança particular do Rafael, que de vez em quando fica de olho na Vanessa por ele, percebeu e ela também ameaçou ele, ameaçou também a Judite. Quando ela chega no apartamento dela, a Zoé tá lá, rindo, faceira, brincando com o filho do Pablo, né? E é muito legal essa cena porque a Zoé realmente tá faceira da vida, porque ela descobriu toda a verdade em relação a Vanessa, né? Saber que o filho de fato é do Pablo. A Vanessa fica tomando uma garrafa de água inteira, morrendo de sede, e a Zoé rindo, falando pra ela que a Zoé se ligou que ela teve um caso com o Pablo e riu da cara dela, porque uma coisa que a Vanessa mais odeia é gente pobre, ela tá apaixonada por um pobre, e falou que o pobre ainda é pai do filho dela. E a Vanessa tenta meio que sair pela tangente, dizendo que não, que isso jamais aconteceria, só que ela falou, então eu vou ligar pro Rafael e falar pra ele, já que não tem nenhum problema nisso, né, vou ligar pra ele. Ela até liga, a secretária atende, só que a Vanessa arranca o telefone da mão dela e desliga, porque sabe que é verdade, né? E a Zoé manda ela servir um uísque pra ela. Tipo uma cena muito próxima da Avenida Brasil, que também é escrita pelo João, né? Agora a Vanessa tá nas mãos dela. A gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, ela pediu 50 mil reais pra Vanessa. A Vanessa falou que não tinha como conseguir esse valor, mas a Zoé mandou ela dar um jeito pra conseguir esse dinheiro, que inclusive ia gastar um dinheiro no shopping e simplesmente foi pro shopping. Faceira. Nesse momento, o segurança do Rafael conta pra ele o que aconteceu com a Vanessa e ele fica meio assim porque ele também viu a chamada, né? Ficou sabendo da chamada da Zoé, ficou meio estranho. Depois ele foi no apartamento da Zoé conversar com a Zoé tá faceira, tomando champanhe, oferece dinheiro pra ela. Pergunta quanto que ela quer pra ela passar informações sobre a Vanessa. Ele falou, você quer quanto? 100 mil? Aí ela mandou ele embora. E depois chamou ele de broche. Mas isso ele não viu, ele já tinha saído. Chamou ele de broche e falou que
que 100 mil não é nada, que ela ia arrancar muito mais dinheiro dele. Bom, agora a gente vai continuar falando da Vanessa, porque eu acho que a Vanessa lacrou nesse capítulo. Ela foi pra Gamboa. Depois dessa cena com a mãe dela, que eu já contei pra vocês, chega na Gamboa, entra num bar, toma uma bebida deles lá, tá? Toma bastante, galo, não sei o que, não vou saber falar o nome aqui. Bebeu bastante, aproveitou, obviamente, né? Chamou todo mundo que tava ali dentro de pobre, jogou dinheiro pro alto e foi fazer escândalo na frente da casa do Pablo, tocando pedra e tudo mais. A Maíra, ela percebe que tem alguém batendo, jogando pedra, e ela falou que vai ver. Porém, o Pablo fala, não, deixa que eu vou. Quando o Pablo chega, ele vê que é a Vanessa. A Vanessa tá muito bêbada, mas diz que ama ele, que quer ficar com ele. E ele fala mais uma vez que não quer ficar com ela, que não ama ela. E ela falou que abriria a mão de tudo por ele. Ficaria com ele e abriria a mão de tudo. E ele fala, então começa pela minha mãe e pela Maíra. Entra lá, fala pra minha mãe que o teu filho, eu sou o pai, que ela é vó do teu filho, e pra Maíra, começa a contar toda a verdade, vai. Só que ela não vai. Ela mesmo bêbada e mesmo falando que ela abriria mão de tudo, no fundo ela não vai abrir mão de absolutamente nada, e termina a novela ali porque a Maíra tá olhando e tá ouvindo a conversa dos dois, e ali ela descobre que o Pablo é pai do filho dela. A Maíra começa a juntar os pontos e entender que desde o começo o Pablo estava junto, arquitetando e inclusive participando das armações da Vanessa. Pra mim esse episódio foi perfeito porque teve muita emoção, teve muito plot e muitos plots foram jogados pro último capítulo, pro capítulo 60, que também foi um capítulo muito bom, e amanhã, 8 horas da noite, a gente vai conversar bastante sobre ele. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, o comentário ajuda muito, falta muito pouquinho pra gente bater 100 inscritos, então eu conto muito com o apoio de vocês. Por favor, se inscreva e compartilhe para amigos de vocês que curtem esse tipo de conteúdo também vim fazer parte da família. Beijo pra vocês e até!